Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre El Conde, o Conde, filme dirigido por Pablo Larraín, que estreou no Festival de Veneza e que chega no catálogo da Netflix no dia 15 de setembro. Até por isso a plataforma acabou também antecipando o envio dos screeners. Quem acompanha meu trabalho, o canal, sabe que eu gosto muito do Pablo Larraín como realizador, eu admiro realmente a sua abordagem quanto a cinema e tinha colocado também El Conde na lista dos mais aguardados de 2023. Quando eu soube que o Larraín faria uma sátira sobre o Pinochet e, além disso, colocaria o Pinochet como vampiro, eu fiquei muito curioso mesmo, até porque você está falando aqui de um personagem histórico, que é o Pinochet, que vai gerar também um trauma na sociedade pelo período da ditadura, questões quanto a terrorismo de Estado, claro, com toda a sua consolidação de poder e as ferramentas que ele usa, como a sua polícia secreta, especialmente a DINA. E como esperado, antes mesmo da estreia, o Conde causa uma grande polêmica e controvérsia no Chile com o principal debate: é possível fazer uma sátira sobre Augusto Pinochet? É possível você conseguir desenvolver esse texto? E o que eu admiro do Larraín é que ele poderia ter optado aqui por um drama histórico apenas, mas ele não vai tomar a opção zona de conforto, a mais segura. Ele vai provocar e não vai ter medo de dar nomes, não vai ter medo de trazer situações problemáticas, situações traumáticas para o país. Então ele não só faz do Pinochet um vampiro, como ele resgata uma ritualística muito ligada à imagem do general, do Pinochet público. Então o Pinochet nesse uniforme militar, e o que representa o uniforme militar, o uniforme como uma espécie de proteção que daria para ele superpoderes. Então o filme ele acaba resgatando personagens históricos relevantes para o Chile e também no meio internacional, nas relações do governo Pinochet, especialmente entre década de 70 e década de 1980. A abordagem do Larraín para vampiro é uma abordagem mais conceitual. Tipo, o vampiro não morre, o vampiro não desaparece, assim como o Pinochet, ele não vai ser um personagem facilmente esquecido na política do Chile e também para a discussão quanto a ditaduras, por exemplo, seja à direita ou à esquerda. É um personagem histórico muito controverso. E a sátira, nesse caso, está ligada à compreensão da natureza do Pinochet, inicialmente como um imortal, com uma pergunta. E ele faz essa pergunta também: será que vale a pena continuar vivendo nessa sociedade? Será que vale a pena continuar realmente nesse mundo? Dadas algumas circunstâncias que seriam circunstâncias problemáticas para ele. E aqui eu poderia focar muito na parte da história, isso me interessou realmente, esse peso para situações do Chile, personagens históricos chilenos e a importância de trazer uma discussão nesse período. É um filme que ele se fecha muito também em situações bem específicas do país. Esse é o grande ponto de O Conde, é quando o filme ele consegue trazer essa sátira também de forma direta para a política contemporânea. O Larraín ele realmente consegue fazer uma boa articulação, na minha opinião, de memória e história. Mesmo admirando muito a filmografia do Larraín, eu noto que ele tem uma dificuldade tremenda durante esse filme para conseguir lidar com outros personagens que ele coloca como personagens de interesse. Ele coloca como personagens relevantes para lidar também com o Pinochet. É que o peso do Pinochet como conde nesse longa ele é tão grande que ele deveria ser o foco 100% do tempo, e o Larraín ele tenta se desprender disso. Isso, na minha opinião, faz com que o Conde tenha uma queda considerável no seu argumento nos momentos em que o Pinochet não está diretamente envolvido. O Larraín até tenta estimular o interesse por esses outros personagens, mas pelo menos no meu caso isso não aconteceu. Só que o diretor tem uma ferramenta muito importante: o uso da história, e ele vai utilizar a história como a sua aliada nas mais diversas situações, até mesmo para resgatar o interesse no filme no bloco final. Augusto Pinochet, interpretado por Jaime Vadel, é um vampiro que após 250 anos considera morrer devido à sua complicada situação familiar e à desonra de sua figura. Essa sinopse da Netflix é muito boa, dá todo o significado do filme. O Pinochet é interpretado pelo Jaime Vadel, que é uma lenda do cinema chileno, também com muitos trabalhos na televisão, um ator que já colaborou diversas vezes com o próprio Pablo Larraín. O Pinochet ele não era aquele ditador que estimulava o culto à personalidade pelos seus discursos, por exemplo. Ele tinha até uma fala bem peculiar que não era agradável, mas existiam alguns trejeitos na movimentação, no caminhar, no olhar, na forma como ele queria impor a autoridade que poderiam ser muito bem aproveitados para El Conde, mas aí nessa interpretação você tem uma espécie de variante do Pinochet, até para conseguir articular com a questão do vampiro. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o uso de dois estilos diferentes de narração
que se complementam de maneira surpreendente. Existe a narração omnisciente, que parece ter pleno domínio do que é apresentado, mas que aos poucos tomou rumo de uma narração interativa, demonstrando surpresa com alguns atos. Isso gera uma imprevisibilidade para o Conde que é muito bacana, e o trabalho técnico, pessoal, é primoroso, especialmente a fotografia do Edward Lachman, que por muito tempo era o principal diretor de fotografia do Todd Haynes, e que faz a primeira colaboração com Larraín. O preto e branco resgata uma ligação bem interessante que não é só do estilo, mas também é a ligação do registro histórico, daquele registro histórico em preto e branco e de um certo saudosismo que o Pinochet tinha. Então, durante todo o filme você vai ter uma sátira dessa figura do Pinochet e da sua discussão quanto à personalidade histórica e essa personalidade como um vampiro, com casos curiosíssimos, e o filme vai estar toda uma bagagem também de pano de fundo, a obsessão que ele tinha pela Maria Antonieta, como ele chegou no Chile, como ele virou Augusto Pinochet. Só que aí em determinados momentos, muito estimulado também pelo uso do preto e branco, da iluminação, do primeiro plano, o Larraín ele vai trazer uma atmosfera gótica como se você estivesse num filme de terror, como se você conseguisse fazer um paralelo de El Conde com um filme de terror dos anos 30, por conta da abordagem do protagonista. Eu achei todas as discussões sobre o Pinochet muito bem feitas e eu fiquei surpreso porque essa questão do vampiro pode ser problemático e pode afastar o público, né? Mas assim, existe uma questão quanto ao sangue, o sangue da América do Sul, que não é o sangue tão puro como o sangue europeu, na visão do Pinochet, é o sangue do trabalhador, mas ele precisa de sangue, ele precisa também se alimentar de corações. E aí todas essas menções do Larraín são debatidas também na perspectiva histórica, dos crimes cometidos durante a ditadura, da questão, como eu disse, do terrorismo de Estado. Então no filme o Pinochet cogita não viver mais e ele já está envelhecido. O longa ele acaba discutindo um pouco desse avanço do tempo também, o porquê que ele está naquela situação, como ele tem que criar todo um aparato, né, para burlar a morte, para fraudar uma morte, digamos assim. Um ponto de interesse que eu coloco para debate está na ritualística também da figura Pinochet. O Pinochet frágil, debilitado, velho em trajes civis, versus aquele Pinochet que se transforma com o uniforme militar, que aí ele toma a postura do general, ele quer ser tratado com cordialidade, com reverência. É um uniforme que resgata as memórias do Pinochet no período que ele comandava o Chile e um uniforme que, portanto, também traria uma espécie de superpoder. Pro personagem principal, a crítica do Larraín ela é afiada, bem construída, bem desenvolvida. É uma pena que ele não teve o mesmo cuidado com todo um círculo de personagens que o diretor, como eu disse, coloca como relevantes e que não conseguem ter sequer de perto o mesmo trabalho de texto e a mesma importância na história. Tem uma outra personagem que é a Lúcia, a mulher do Pinochet, que é interpretada pela atriz Glória Munchmeyer, uma lenda da TV e do cinema chileno também, que traz toda uma carga de debate na própria sociedade chilena, porque até hoje tem pesquisadores, historiadores que acabam direcionando para a Lúcia um pouco da maldade do Pinochet, do tipo, olha, o Pinochet só era daquele tipo porque a Lúcia acabava exercendo toda uma influência nele. Curiosamente, existe na ditadura romena um discurso muito semelhante no caso do Nicolae Ceausescu, né, que o Nicolae Ceausescu era ruim, mas a mulher, a Helena, era pior ainda porque ela comandava o Ceausescu. Então, sempre existe esse direcionamento para a figura da mulher. O Larraín sabe disso e ele vai transformar toda essa história que envolve, no caso, a Glória, como parte da crítica social. Mas o que eu lamento é que essas situações que, por exemplo, envolvem a Lúcia Pinochet são situações menores perto de todo um conjunto que, por exemplo, acaba lidando com uma ritualística cristã, acaba envolvendo religião a partir do momento que o Pinochet poderia ser a personificação do diabo, a personificação do mal na Terra. Então, por momentos, você poderia muito bem interpretar o Conde como essa jornada de terror, mas aí eu não quero vender falsas expectativas, tá? A base principal é essa crítica afiada e essa sátira sobre a figura do Pinochet. Mas tem momentos violentos, esse contraste do sangue no preto e branco que chama a atenção. Eu notei uma dificuldade do Larraín na condução que é muito semelhante à do primeiro filme dele, Fuga, de 2006, que coloca muito bem um debate na introdução, tem uma queda considerável de desenvolvimento do argumento no texto e aí tenta retomar com uma surpresa na conclusão. O uso da narração aqui para El Conde
me surpreendeu e é um grande diferencial. Mas apesar do cuidado no personagem principal, da fotografia belíssima, da trilha sonora que leva em conta uma tradição militar também, né, além de outros períodos em que acabam sendo debatidos no filme, eu penso que ele perde força, infelizmente. Para El Conde, nota 7. Recentemente, muitas pessoas pegaram como surpresa o fato de que El Conde acabou sendo esnobado pela comissão chilena do Oscar, que preferiu enviar Los Colonos, que tem toda uma rodagem especial nos festivais e grande visibilidade no exterior. E eu admiro a postura da comissão chilena, porque a comissão chilena poderia ficar apaixonada, envolvida com o fato de ter um filme da Netflix com grande visibilidade e distribuição. Só que eu penso também que existem tantas questões de El Conde que são voltadas para quem conhece a história do Chile que ele poderia se tornar um empecilho até para distribuição internacional. Penso que também é por esse motivo que a Netflix colocou o lançamento para setembro. Mas assim, o mercado chileno está crescendo muito em visibilidade, repercussão, e diretores como Larraín, Maite Alberdi, Andrés Wood, Sebastián Lelio realmente conseguem, né, gerar todo esse interesse para o cinema local. É bacana de acompanhar isso, eu acho que dá para pegar também boas lições com o Chile. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!